treinador do Vasco da Gama, um velho conhecido, Renato Gaúcho, chega para sua terceira passagem. A gente falou aqui em alguma edição do Geral que eu acho que escolher o Renato Gaúcho é dar um recado de qual expectativa você vai ter para o resto da temporada. Porque se o Vasco anunciasse o Arthur Jorge ou o Leonardo Jardim, talvez o Vascaíno e a Vascaína ficassem com uma expectativa de, tipo, estão pensando muito grande, tem uma ambição esportiva esse ano. Eu acho que o Renato não provoca essa ambição muito grande. Mas talvez no momento atual do Vasco seja uma coisa de conter danos e de fazer um campeonato sem riscos, mais pragmático. É assim que você enxerga também a chegada do Renato, Pedrosa? É assim que eu enxergo. O Renato não é um técnico que me anima muito. O Renato, para mim, é um técnico que vai conseguir entregar o que o vascaíno tem medo de acontecer, que é não cair. Essa que é a grande verdade. Um time que tem um ponto, que está na lanterna do campeonato. Se você for olhar o retrospecto do Renato em pontos dentro do Brasileirão, o aproveitamento é muito bom. O Renato é um cara que conhece o futebol brasileiro, chega para dar uma injeção de ânimo nesse grupo, porque eu já vou falando aqui para a torcida do Vasco. Se achar que ele vai fazer milagre, esquece. A responsabilidade do Renato tem que ser dividida com a da diretoria e dividida com a do grupo de jogadores. O grupo de jogadores tem que assumir a responsabilidade. Então ele chega para poder unir esse grupo, dar esse choque dentro do grupo. Acredito que a postura na última partida diante do Fluminense já tenha sido diferente, mas quando você perde Verratti, que era o grande líder desse elenco, quando você perde o Ryan, que era o cara de personalidade desse elenco, e ainda perde o Coutinho, que era uma referência técnica, o Vasco fica sem uma grande liderança. O Fernando Diniz também era uma grande liderança. Chega o Renato. Acho que o Renato é um folclore do futebol? Discordo muito. O Renato entende de bola, entende de tática, sabe conversar com os atletas. Ele brinca muito que ele fala: eu não estudo, mas eu assisto muito jogo. As pessoas levam isso na sacanagem. Assistir jogo é o principal do estudo. É o principal. Então o Renato, para mim, tá longe de ser só esse folclore de sunga de praia. Ao mesmo tempo, ele não é um grande entendedor. Me pergunto se a questão dos treinamentos também não vai pesar. Acredito muito no Alexandre Mendes, no Marcelo Salles, que são os auxiliares dele, e que o Vasco consiga ter uma defesa mais consistente. Esse é o grande problema do Vasco nas últimas temporadas, falta de equilíbrio. Então aprender a fazer gol, que é o que o Vasco não fez durante o 2026 inteiro, e se defender melhor. Dentro desse aspecto, eu consigo entender o equilíbrio pelo Renato. Seria meu primeiro nome, Bob? É lógico que não. Para mim, inclusive, o Vasco fez certo em tentar nomes maiores. Tem que tentar nomes maiores porque o salário do Renato é um salário alto, é um salário de técnico de primeira prateleira. Não deu? Partiu para o Renato. Tranquilo, vai chegar, inclusive tem a apresentação hoje, 1h, e é o técnico possível nesse momento. É o que eu tenho para dizer. O resto, Bob, eu tenho que ver em campo, eu tenho que esperar acontecer. Dizer que eu estou muito animado, não. Dizer que foi uma opção ruim, também não. Deixa eu te perguntar uma coisa, Pedrosa. Quando o Diniz chegou no Vasco ano passado, você acha que a torcida ficou mais animada? Porque o Diniz é um técnico que, embora tenha altos e baixos, ele permite a torcida sonhar, né? O alto é muito alto. Eu acho que foi a mesma reação. Do que agora muita do gente Renato? Querendo e muita gente também, assim, fazendo vista grossa. No sentido de, é uma incógnita, vamos ver o que é que acontece. Porque, na minha opinião, aí você olha rede social, né? E conversa com amigos e tudo mais. Rede social, no Twitter, todo mundo em prol do Renato. Você olha pro Instagram, que é uma rede maior, a torcida torce um pouco o nariz. Por quê? Porque o torcedor também fica pensando, o Renato negou o Vasco no ano passado. Depois, 2 meses depois, ele foi pro Fluminense. Ele é um ídolo do Fluminense, ele já se declarou diversas vezes ao Flamengo, que era o sonho da vida dele treinar o Flamengo. Então, tudo isso pesa na cabeça do torcedor. Hoje, eu diria que aprovação e rejeição, ela tá muito equilibrada. Aí vai depender do que ele fizer. Quando você me perguntou do Diniz, o ano do Diniz, para aprovação, foi um ano positivo, porque ele levou o torcedor a sonhar novamente, que é chegar numa final de Copa do Brasil. Depois, tudo se desmoronou. Então, a galera que já era contra no início, pegou aquela situação ruim, aquele aproveitamento, e tornou a crise que foi, e o próprio Fernando Diniz não conseguiu sustentar o trabalho. O que eu sei do Renato é o seguinte: contrata até o final do ano. Acho muito difícil que o Vasco continue com o Renato para 2027, até porque tem uma iminência de venda nesse sentido. Eles fizeram um contrato sem rescisão, sem multa rescisória nem para um lado e nem para o outro. Então é meio que um casamento realmente com tempo para acabar. E a gente espera só que o Renato... aberto, quase. A gente espera só que o Renato faça os 50 pontos no Campeonato Brasileiro e chegue longe nas Copas. Mais do que isso, eu acho que o torcedor do Vasco estaria iludido. Vou me permitir discordar, né,
da opinião do Pedrosa, longe de mim querer ser melhor que o Pedrosa, né? Um cara profissional do futebol, mas é incoerente o que ele fala. Ele diz que o Renato Gaúcho não vai fazer milagre, ele não tem condições de fazer com que esse time possa chegar lá na frente, lutar por algo maior, mas quem poderia? Quem? Então quer dizer que o Arthur Jorge era um milagreiro? Ele ia chegar aqui e ia fazer isso? O Arthur Jorge veio aqui, foi campeão da Libertadores com o time do Botafogo, que era uma máquina, o melhor time do Brasil, que já vinha jogando um futebol muito bom. Ele apenas manteve o trabalho do ano anterior, que foi do Castro. E o Jardim veio aí, pegou o Cruzeiro, levou o Cruzeiro à quarta colocação, com um elenco melhor do que o do Vasco. Será que esses caras também chegariam aqui e resolveriam esse problema? O Renato está aqui, ó, desde 2010, não fez menos de 55% apenas no Atlético Paranaense em 2011. Foi um ano, ó, 2010 são 16 anos, 15 anos, né? Ele mantendo ali mais de 55%, né? Com exceção em 2011 com o Atlético Paranaense. Também ele não teve tanto tempo lá no Atlético Paranaense, que ele saiu do Grêmio, foi para o Atlético e não conseguiu fazer um bom trabalho. Eu acho que o problema de tudo é esse. Eles dizem que não levam, mas levam o Renato Gaúcho como fanfarrão. Um cara que tem um número expressivo como esse, com certeza ele vai levar o Vasco a brigar ali pela pré-Libertadores, na minha opinião. A gente tem os números do Renato, dos últimos trabalhos dele, e chama a atenção que o único que destoa é do Atlético Paranaense em 2011, 37,8%. De resto, são bons números. E eu te pergunto, Bruninho, de bate pronto, o Renato Gaúcho é um técnico subestimado ou um técnico superestimado? Subestimado. Eu acho que ele é o que ele é. Só que ele é subestimado por alguns e superestimado por outros. Você acha? Eu acho, assim, é porque... Ele é mais subestimado que superestimado, sabia? Eu não acho, né? Porque assim, pra mim, quando o Pedrosa ele não é o Donan, mas quando ele destrincha, ele é muito feliz, porque eu acho que é isso. O Renato é um cara, que entende de bola, ele é um cara que, vê muito jogo é só a gente trazer pro nosso universo. E, o melhor momento para você estudar para um jogo, quando a gente é escalado aqui na Cazé TV, é quando você tem tempo de ver outros jogos. É o melhor estudo. Meu amigo, você pode se alimentar de teoria, de tática, de números, que ajuda pra caramba, mas assim, para você entender como funciona o time, a dinâmica, o modelo de jogo, é vendo o jogo. Então, se ele tá vendo jogos, é importante pra caramba. Só que eu acho que ele não é um supra-sumo da tática, mas ele tem uma coisa que é importante pra caceta no futebol, que é a gestão de grupo, que é ambiente. Se você, às vezes, tem muitos técnicos que são muito bons taticamente, entendem muito de jogo, teóricos pra caramba, e o ambiente é uma merda, acabou. Você perde o jogador, acabou, nada adianta. Então, esse lado ele já consegue, é quase unanimidade, assim, acho que todos os trabalhos do Renato, acho que você não vai ter alguém para falar de trairagem, de ambiente ruim, você vai falar, como o Pedrosa também destacou, sinto falta de trabalhos táticos, sinto falta de treinos mais elaborados e tal. Então eu acho que é isso, cara. O Renato é um cara, pra mim, dessa média aí, um cara que vai alcançar 60, 50 e poucos por cento dos pontos. E pro vascaíno já tá ótimo, porque você pega o Diniz, e aí você falou, quando é alto, mas o Diniz no Campeonato Brasileiro, infelizmente, tirando aquele trabalho do Fluminense, nunca é alto. E o São Paulo tem um momento ali, a porcentagem, quando você vai ver, é tudo 40% para baixo. Ele deixa os times sempre na zona de rebaixamento, coisa que o Renato não faz. Então, assim, como o Pedrosa, tô muito alinhado com... Às vezes a gente discorda de algumas coisas, nisso eu tô 100% alinhado. Eu não me animo com o Renato no Vasco, mas talvez, cara, pro momento, eu entendo que seja o cara ideal. Porque é muito difícil que ele não te entregue o que ele entregou ali. Porque você olha e fala assim, cara, ele a vida inteira entregou isso, agora do nada não vai entregar? O que mudou? Então acho que ele vai conseguir entregar o campeonato seguro pro Vasco, porque o Vasco tem bons jogadores, cara. É um bom time. Eu até esqueci, foi bom ele ter lembrado, eu esqueci de comentar a respeito do Diniz, né, no comentário do Pedrosa. O Diniz entregou o Vasco na semifinal, na final da Copa do Brasil, mas em qual cenário? Empatando, perdendo, aos trancos e barrancos, ganhando nos pênaltis.
Então, são coisas que ele perguntou ali se o Renato é subestimado ou superestimado. Aí eu transfiro isso para o Diniz. O Diniz é superestimado ou subestimado? Na minha concepção, é superestimado por causa dessas questões. Ele falou que o Diniz entregou o Vasco na final, mas perdeu, levando aos trancos e barrancos, e está querendo contestar a capacidade do Renato Gaúcho por estar aí 15 anos, apenas um time fazendo menos de 55%, e na maioria desses trabalhos, os times que ele comandou chegou ou na pré-Libertadores ou na Libertadores. É uma coerência muito grande. Tratar o Vasco como, pô, o time que é uma merda, fudeu, não é assim. Bom time. Aquele aproveitamento de Flamengo, se não me engano, é o melhor aproveitamento recente do Flamengo, superior até ao do Felipe Luiz. Ali tem um pouquinho de asterisco que tem umas paradas meio... Mas assim, ele faz um bom trabalho no Flamengo, tá? Mas tem muito jogo ali que dá uma enganada. Mas pô, tem que enaltecer. Amanda, ó, esse recorte de 2010 até 2025, são 15 anos, em vários clubes diferentes. Acima de 50% na maioria, à exceção do Atlético Paranaense. Bicho, de verdade. Se é o Jorge Sampaoli com esses números, a gente estaria saindo de uma procissão. Jorge Sampaoli, amor pelo balão, aquela coisa toda, taticamente, linha de 3, ataca funda, puta que pariu. Sacou? E eu acho que o Renato convida a gente a olhar um aspecto mais nuclear do futebol, que é o relacionamento, é como saber jogar. E outra, ele foi semifinalista da Copa do Mundo de Clubes com mérito, jogando com 3 zagueiros pela primeira vez. Ele tem sacadas. É que eu acho que a persona joga contra ele como treinador, mas eu acho ele subestimado porque, bicho, eu não sou um numerista, mas esses números aí me falam que é um bom treinador de futebol. É por isso que ele ganha quase 2 milhões, Bob. Entendeu? Mas ele é percebido como um cara... No cenário brasileiro, o Renato é um dos principais treinadores. Isso. Mas aí eu entendo o Pedrosa quando ele fala que gostaria de um outro nome, eu acho que pela ambição. Sim. Pela ambição de sonhar com algo a mais. Um projeto a longo prazo. Com certeza. Mas aí me desculpa, mano. Porra, não, aí é uma parada até que, porra, você combate em vários momentos. Pô, você vê esses números, tipo assim, pô, os números são importantes, mas, caralho, vamos analisar futebol jogado pelo Fluminense de 58%. Porra, com todo carinho. O número, em algum momento, não vai dizer muita coisa, sacou? É por isso que eu acho que tava um declínio já. Não, tipo assim, o recorte de 15 tem uma regularidade. Que foi tem realmente o trabalho do Fluminense. Eu entendo que... Mas não é só número, entendeu? Tem que olhar ali... Não é só número, mas também... Mas eu também... Isso me assim... O Rogério falam que é um treinador... Ninguém treina melhor do que o Rogério. O Bahia tá eliminado na primeira fase com o Higgins da Bahia. Treinar bem, meu irmão, não é garantia de porra nenhuma. Ah, mas não é só isso, né? Fetiche, eu acho, de tipo assim... Não, mas, puta, falta saber um pouco de tática. Por quê? Eu não acho que falta saber um pouco de tática. Não, são jogadores que falam, pô. Os jogadores sentem falta de treinos mais elaborados. O Rogério é o que mais treina. De treinamento é o melhor que tem. Mas na gestão de grupo do Rogério, falo que no São Paulo foi muito complicada. Eu acho que essa questão da tática do Renato tem muito a mística. Aí tem que equilibrar. Eu acho tipo também. Assim, a mística de falar no estudo. Assim, o Renato não teria esses números se ele não fosse um bom treinador. Claro. Mas assim, uma coisa que eu tô curiosa pra ver como é que vai ser a condução dele no Vasco, porque o principal recorte ali de clubes que a gente teve no aproveitamento do Renato é o Grêmio, que é onde ele ficou muito mais tempo nesses últimos anos. Sim. E a passagem do Renato pelo Grêmio, as passagens do Renato pelo Grêmio, elas eram muito marcadas por algumas escolhas durante a temporada e normalmente essas escolhas acabavam ficando com as Copas. O Vasco não é um clube que pode se dar ao luxo de priorizar Copas. O Vasco é um clube que tem que olhar para o Campeonato Brasileiro. Então, eu tô curiosa para ver como é que vai ser o destino da temporada a partir do momento, vamos supor, o Vasco tá bem nas duas competições. Sim. Copa do Brasil, tá bem ali em Campeonato Brasileiro. Como é que vai ser a gestão do elenco? E Sul-Americana também tem esse ano. Também. Eu acho que é o seguinte. Mas ele já falou que a prioridade é o Campeonato Brasileiro. Vai disputar todas as competições, mas a prioridade é o Campeonato Brasileiro. As prioridades do Vasco: melhorar no Campeonato Brasileiro, sair da zona do rebaixamento, essa é a primeira. Aí o próprio Renato, junto... Isso estabelecido pelo Pedrinho lá dentro. Agora é.
um ponto em 4 rodadas. Lanterna não tem trabalho que se sustente se você não olha para o Campeonato Brasileiro. Inclusive, o planejamento foi ruim da diretoria porque ficou olhando para o Campeonato Carioca. Eu falei aqui nesse programa desde o início. É um erro da diretoria. O Vasco não tem elenco para disputar Campeonato Carioca e Campeonato Brasileiro junto. Era para ter... Não, já acho que o erro foi manter o Diniz. Campeonato Carioca o Vasco tinha que disputar para ganhar. Infelizmente, o Diniz é um técnico que decepcionou, pô. Focado completamente no Campeonato Brasileiro, que é onde o Vasco realmente precisa fazer pontos, precisa melhorar. E ficou jogando um joguinho de Campeonato Carioca com o time titular. Isso prejudicou o Vasco dentro do Campeonato Brasileiro, eu não tenho a mínima dúvida. Agora, olhando para as Copas, eu acho que a prioridade vai ser Campeonato Brasileiro, isso aí até informação. E o próprio Renato, dentro do cenário do que acontecer, sorteio de fase de grupos, o que está acontecendo na Copa do Brasil, ele vai escolher qual Copa ele vai olhar e dar um pouco mais de carinho. O Renato falou isso no Flamengo em 2021. Rapaziada, olha só, os 3 não dá. Vamos escolher aqui? Sim. No Vasco, que tem um elenco muito mais curto, eu acredito que ele vai fazer a mesmíssima coisa. Olhar para o Campeonato Brasileiro e talvez para uma Copa. Então a gente vê o que vai acontecer. Repito, vou falar mais uma vez. Não adianta achar que o Renato é o salvador da pátria. Se os atletas não se mostrarem comprometidos com o Vasco da Gama, não adianta, porque vai passar um tempo, a gente vai estar aqui falando e criticando o Renato e pedindo cabeça de Renato, quando na verdade o problema está na profundidade do elenco. Inclusive a janela de transferências fechou ontem, né? E o Vasco continua no mercado agora interno, porque o mercado doméstico ainda está aberto, e para jogadores sem contrato, volante e nesse momento talvez um jogador mais ofensivo. Não, sem nome no momento. O Vasco até sondou o Loboa, que é um jogador volante do Independente Medellín, mas sem avançar em contratação, porém, o fato é esse. Então, cara, vamos ver o que acontece. O que vocês acharam, né, da resenha aí no Geral Casé TV, onde o Pedrosa falou que o Renato não é o salvador do pátria, que o Renato não vai fazer milagre. Discordo, ele queria outro treinador, discordo dele porque... eu acho que o Renato é o nome ideal, o brasileiro ideal para poder assumir nesse momento, né? O cara que tem números impressionantes no Campeonato Brasileiro. 15 anos aí só falhou com um no Atlético Paranaense. Então é um cara que está habituado a fazer bons trabalhos. Ele não é só esse fanfarrão que todo mundo fala. É um cara que tem ali nos seus 2 auxiliares o seu pilar de trabalho, né? Um cara que confia muito nos auxiliares. Os auxiliares têm ali, né, já o que o Renato pensa sobre o futebol. Então é um time que vai chegar para somar com o elenco. Então eu acredito muito na capacidade do Renato Gaúcho. Estou nadando aí contra a maré. Já estou vendo aí muita gente questionando o Renato mesmo antes dele jogar o primeiro jogo, que é contra o Palmeiras. Vamos dar tempo ao tempo, eu tenho certeza que o Renato vai calar muita gente ainda nesse campeonato. Valeu? Deixa aqui seu comentário a respeito do que você acha. Se você discorda de mim, concorda com a rapaziada lá do Geral Casé, se você discorda, concorda, deixa aqui o seu comentário para a gente saber o que vocês estão achando dessa resenha. Valeu? Curta, comente, compartilhe esse vídeo para mais e mais vascaínos para a gente poder divulgar o nosso trabalho. Não deixe de se inscrever no canal, porque só assim a gente cresce aqui no YouTube. Valeu? Um grande abraço a todos, saudações vascaína. Fui!